Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo ao podcast do Engenharia Científica. Estou aqui com ele, Leonardo Negrão. Muito obrigado por me apresentar, cara. Por nada, Léo. Estamos aqui para isso, né? É isso aí, cara. Sempre. Sempre. É isso aí. É isso aí. E, cara, esse conteúdo aqui, Léo, como todos os outros que a gente fez recentemente, está sendo oferecido pela uma parceria muito legal, né? Com a Ampeia e com o CREA Paraná, que acreditam na profissão da engenharia, do engenheiro, que valoriza o engenheiro. E é por isso que a gente vem fazendo esse conteúdo ao longo de toda essa temporada de 2025. E reforçando que esse ano 100% visual. 100% mesa cast, cara. Isso aí. Cara, foi uma grata surpresa isso aí, né? Sim. E eu acho que o resultado tá sendo muito, muito legal. E quem é o nosso parceiro que tá aqui com a gente é o Marcos Rodrigues, que é o presidente da Ampeia, né, Marcos? Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre engenharia, ferramentas novas, dados, com bastante... a pessoa com muita experiência aí nessa área. Acho que vai ser bacana. O Marcos, que é engenheiro ambiental, né, Marcos? Mas, cara, que abre esse canal aqui para falar de todas as engenharias. Isso que é legal. Para mim, cara, você tá sendo um cara visionário com a Ampeia. Abrindo esse leque, cara. Trazendo gente importante para falar aqui no podcast. Isso é muito legal, viu? Nós sempre costumamos falar que a engenharia ambiental ela é muito generalista. E nós temos orgulho disso. De... mesmo entendendo um pouquinho de cada coisa, esse pouquinho a gente quer compartilhar para que as pessoas que são os especialistas nessas áreas, eles consigam compartilhar o seu conhecimento. E tão legal, né, a gente trazer o CREA também com a gente para explicar as iniciativas. Falamos de várias coisas do CREA. Foi bem interessante essa temporada. Essa temporada, rapaz, a parceria inteira, né, nesses 3 anos, mas essa temporada, muitos temas diferentes mesmo, assim, e temas atuais. E temas futuros, né? Como a reforma tributária que ainda não está regularizada ali, mas falamos algumas vezes, falamos também da questão de corredores azuis, falamos do próprio CREA, das ações do CREA, o Programa Mais Engenharia, o Casa Fácil, o CEP, que é o Congresso Estadual de Profissionais, a participação da engenharia nas políticas públicas, e também algumas outras temáticas aí do nosso dia a dia. E falando em futuro, também falamos um pouquinho da geração Z na engenharia. Esse foi legal, né? Que é um grande desafio para nós, para eles, para todos. É intergeracional, o mercado de trabalho, né? Então a gente fica muito feliz com o resultado dessa temporada. Posso até dar o feedback aqui, antes da gente apresentar nosso convidado, sobre o podcast de Geração Z. A gente teve um feedback aí do nosso público que o nosso convidado, que era engenheiro civil, tá se formando em engenharia civil, falava muita gíria. Mas, cara, é geração Z, a realidade é essa, eles falam em gíria. E se você for pensar, ele é uma pessoa que tá se moldando agora na parte profissional. A gente, quando a gente também tá saindo da faculdade, a gente tinha a gente nem lembra como é que eram nossos trejeitos e tal. Mas assim, nós não falamos gírias, né? Então, Marcos, pelo amor de Deus, cara. Mas essa é realidade, isso é realidade. Lidar com pessoas assim, você ninguém vai sair da faculdade falando formalzinho, né? Nem vai ser no futuro a realidade disso, né? É um processo. Enfim, né? Vamos apresentar nosso convidado, que é o Rodrigo Pascoal. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Murilo? Cara, tudo bem, Léo? Rodrigo aqui, que é diretor da Protec Engenharia, também tem um canal, que é o E ao Quadrado, sobre engenharia e empreendedorismo, né? Um canal no YouTube e no TikTok. Que é engenheiro civil também, assim como nós, né? Seja bem-vindo aqui, né? ao podcast novamente. Né? Obrigado, Murilo. Obrigado, Léo. Obrigado, Marcos. E parabéns para a Ampeia, para o CREA também pela iniciativa. E é isso que o Murilo falou. Acho que essa multidisciplinaridade que vocês estão abordando, ela é fundamental, porque a engenharia é multidisciplinar, né? A abordagem dos temas de maneira mais ampla, então, não segregar as engenharias, né? Existia antigamente toda essa mística em torno, né? Cada setor, cada área trabalhando separadamente, e na prática não existe isso. Vida, né? E até hoje é cultural isso. As pessoas querem segregar a engenharia. Por quê? Eu pergunto. Como se fosse uma competição, né? Pois é. Entre as áreas. Né? Não, e outra, a gente fala de engenharia civil, não pode falar de engenharia química?
Por quê? Pois é, no mercado de trabalho não existe isso, né? O trabalho ele é sempre em conjunto e o resultado final é alcançado em função do trabalho de cada um na sua expertise, né? Então, parabéns para vocês aí. Obrigado por estar de novo aqui. É a segunda vez que eu tô. É um prazer para mim imenso. E lá, nas temporadas passadas, a gente falou de grandes obras com você, né? Falamos de grandes obras lá em Londrina, né? Hoje estamos em Curitiba aqui, mas estamos aqui em Curitiba, falando para todo o Paraná. Passando frio. Hoje deve estar uns 9 graus no momento aí lá fora. É, verdade. E, é legal que a gente vai trazer um tema super bacana, super atual, tá em todas as palestras, em todos os eventos de 2025, que é IA na engenharia, né, Rodrigo? Então, cara, vamos abrir esse tema aí, falar de ferramentas, tendências, tudo isso. Cara, eu tenho sido chamado para outros podcasts assim que tem abordado muito isso, que é óbvio que é um assunto que está em voga e tem muita gente preocupada também, o que vai acontecer comigo, né? O que vai acontecer com a minha profissão? Vou perder minha profissão por causa da IA, né? Eu acredito, por tudo que eu tenho lido e acompanhado, que isso não existe, assim, não vai sumir de uma hora para outra, mas sim quem souber usar as ferramentas de maneira adequada vai otimizar processos, vai ser mais eficiente e vai estar mais competitivo no mercado, né? E eu acho que é muito importante entender o que existe por trás, assim, como que surgiu isso, né? Esses Large Language Models, tipo ChatGPT, né? Não sei se você já usou aplicativo tipo WhatsApp, assim, e o mensagem de texto, que você começa a digitar uma palavra e ele te dá a ideia da sequência, né? Sim. Então, a origem dessas inteligências artificiais baseadas em linguagem foi assim, né? Ele associava qual que é a próxima letra ou a próxima palavra que faz sentido com a anterior que você está digitando. Começou assim. Só que se perdia muito sentido ao longo do tempo. Porque, você associando uma ou duas ou três ou quatro palavras com as anteriores, ao longo do período, ao longo de um texto grande, o negócio dava as chamadas alucinações, que chama até hoje, na linguagem técnica de inteligência artificial, alucinações, quando ele perde o sentido. E aí a coisa evoluiu hoje, a cada palavra, o trecho de palavra está associado a um vetor, são associados números, que, através de um processo chamado Transformers, inclusive, eles mudam e se adaptam e se adequam às outras palavras dentro de um contexto grande. Então foi uma maneira, e daí elas, através de múltiplas relações, redes neurais, te dá uma resposta que se assemelha ao que um humano daria. Então, nada mais é importante entender isso do que transformar palavras em vetores e, através de operações matemáticas, dar uma resposta mais eficiente possível através de múltiplas relações, tentando simular o comportamento do cérebro humano, né? Então, uma coisa que é muito importante, que eu acho, é que muitos entendem aquilo como um oráculo, né? Ora, eu vou chegar ali, do nada, no ChatGPT, na versão gratuita, vou digitar um negócio, ele vai me dar um prédio, a resposta de um projeto de um prédio. E não é assim, né? E não é assim. Tomar bastante cuidado, primeiro entender o que está por trás, como que funciona e quais as limitações. Ajuda, né? A pessoa que pensa que vai perder o trabalho dela por IA, na minha visão, ela tá fazendo muito pouco. Porque se ela pode ser facilmente substituída por uma ferramenta dessa, ela tá no mínimo. Se ela não tá enxergando que a IA pode ajudar ela, na verdade, no trabalho dela, de ser uma ferramenta, ao invés de ela tá achando que ela tá competindo com ela, né? Então, eu acho que é um... Tem muitos que falam, né? Não, mas você vai lá e treina o modelo, então, para aquela tua realidade. Ou, por exemplo, eu quero uma resposta específica, eu ponho uma norma e digo, baseado nesta norma, me dê tal resposta. Mas, cara, para você pedir e fazer um prompt adequado, ou treinar, você não precisa de conhecimento prévio. Então, não é assim que vai substituir. Agora, claro, tem profissões, eu acho, por exemplo, editores de texto, tradutores. Existem profissões, até a Microsoft divulgou recentemente a lista das 40 profissões mais afetadas pela IA. Dentre as quais alguns professores de algumas áreas, tradutores, editores de texto, editores de gráfico, quer dizer, essas áreas talvez vão ser mais afetadas. Mas na área de engenharia, que tem múltiplas variáveis, que demanda conhecimento prévio, que demanda depois ações, que demanda empatia, conhecimento com o ser humano, lidar com o ser humano, gestão de processos, eu entendo mais como ferramentas de auxílio para o nosso trabalho. É lógico. Quer ver uma profissão que já tá perigando aí perder para um robô? Que ninguém fala? É lógico que é uma piada, né? Os sinaleiros lá das rodovias não ficam com um robozinho? Mas olha a função que o cara faz. O cara levanta o braço e abaixa. Lógico, não tô criticando o trabalho de sinaleiro. Ele serve para evitar acidentes, mas se ele foi substituído por um robô que mexe o braço... É por isso que eu falo, que às vezes a pessoa está fazendo muito pouco. O tradutor, por exemplo, às vezes ele vai ser substituído mesmo, mas ainda a pessoa que é tradutora, que
ter a inteligência de mudar o seu mercado e aproveitar isso, vai conseguir se manter, né? É o fazer diferente, não Fazer só diferente. traduzir ao pé da letra. Ou outras coisas, né? Acho que vai demandar muita adaptação e flexibilidade, que são características cada vez mais exigidas no mercado de trabalho também, né? Mas eu digo o seguinte, na área de engenharia, na minha área, né, que eu atuo, por exemplo, que não está usando nada da inteligência artificial, já está ficando para trás, porque otimiza processo. Esses dias eu fui atender numa grande indústria, um sinistro, não posso especificar o que, mas era um sinistro. Fizemos um levantamento, foi feito com drone, com fotos, etc. Pô, na hora de montar um relatório, eu otimizei meu processo, colocando todas as fotos numa inteligência artificial e pedindo para organizar de determinada maneira, para pesquisar determinado fato numa determinada norma e me dar, em forma de uma tabela, alguns resultados. Então, veja, era um processo que era feito manualmente antigamente, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem usado bastante. Então... Até ia falar, esse podcast ele está sendo promovido via CREV e edital de fomento. Eu já estou tentando treinar o meu chat GPT para me ajudar a fazer o relatório de prestação de contas baseado nas fotos que a gente tira. Olha, legal. Você sabe uma coisa bem fresquinha aqui, né? Para você, o chat GPT, se entrar hoje ali nele, ele disponibilizaram, acho que foi essa semana, o chat GPT 5. O chat tá gratuito até X. Aqui, e esse chat GPT 5, testaram ele em várias coisas que tinham de problemas em versões anteriores. Eles pegaram múltiplos testes em nível de PhD e o chat GPT 4 tinha um resultado de 50%. Esse chat GPT 5, 89%. Nossa. Então a evolução foi grande. Ele faz 400 linhas de programação de código em 2 minutos, o chat GPT 5. Então eu estava analisando alguns dados, essas coisas vêm evoluindo muito rápido, o processamento de dados. Por outro lado, eu fiz testes voltados, por exemplo, para a área mais técnica de engenharia. Eu usei aquela rede chinesa Manus, né? Que eles falam Manu, alguns falam Manus ou Manos no Brasil, aqui sei lá qual, mas falam Manus lá, o pessoal americano e tal. Essa rede deu um resultado melhor que o ChatGPT para algumas aplicações técnicas, cara. Fiz resultado assim, pô, me deu o resultado de um cálculo de uma viga. A rede chinesa deu um resultado mais preciso. Essa Manus eu já vi o pessoal falando muito bem dela. Ela mostra até o processo. Ela mostra o processo e são tipo agentes autônomos, cara. Porque no ChatGPT você dá um prompt, ele te dá uma resposta. Você escreve uma outra coisa, ele te dá. E essa rede Manus, ele vai, como se fossem agentes autônomos, buscando na internet múltiplas respostas e até te dar um resultado final, sabe? É legal ela mostrando os passos. Bem legal de usar. Bem legal. Que cada agente está tomando, né? Então No teste que eu fiz, essa rede deu um resultado melhor que o ChatGPT. Foi um primeiro teste para calcular uma viga. A armadura que deu o resultado para minha condição no ChatGPT foi completamente errado. Na época eu usei a versão gratuita, não usei ainda o ChatGPT 5. E na rede de Manus deu um resultado certo. Caraca. Depois eu testei durante uma aula que eu estava dando uma aula de vento para estruturas metálicas e ali com os alunos me ocorreu, pô, vamos deixar fazendo um tempo, que demora essa Manus aí, ele fica, ele demora o resultado. Vamos fazer a seguinte hipótese. Um cliente te contratou para instalar, para você calcular uma estrutura para suportar um outdoor, só que ele fabrica para o Brasil inteiro. Então eu quero que você calcule a estrutura já atendendo a pior condição de vento no Brasil inteiro, porque o vento incide num outdoor gigantesco, é um dos principais efeitos, né? Os dois deram errado a resposta. E eu primeiro perguntei direto e depois coloquei a norma. Deu errado, porque a interpretação da norma é meio complexa, a maneira como está apresentada em forma de tabela. Eles transformam em texto essas redes. Sim. Eu dei um PDF, ele transformou em texto, mas mesmo assim a interpretação foi equivocada. Em ambas. Então você vê como ainda depende dessa análise de um especialista. Não é tão simples assim, né? E como é baseado em análise de texto, ambas que nós estamos falando, se o texto não está absolutamente claro, a resposta tende a ser errada. Pode ser errado. E querendo os textos de engenharia, se você for ver, ele como tem muita condicional, Exato. Questões que você tem que considerar, ele é difícil. Ele é o nosso denso de interpretação. É denso. Não é simplesinho, você mastiga rapidinho e faz. Então, até para talvez mais para frente as inteligências já fiquem melhor nisso. Mas precisa dessa parte aí mais de conhecimento, até de prática da Não sei se vocês concordam, cara, mas um negócio que eu acho que vai acabar surgindo, e eu vi algum movimento nisso, é assim,
essas redes elas são extremamente amplas, com um banco de dados gigantesco, e esse banco de dados, ao ser gigantesco, tem muita porcaria. Sim. Pô, imagine que não tem de nada a ver. Às vezes a gente não pega, já pegou texto técnico dentro lá do Google. Você digita, você pega um troço e vai ver assim, pô, mas isso tá errado. O cara publicou lá e tá lá. Então, eu acho que com o tempo vai passar por um filtro de qualidade, assim, de referência, para que quem for usar com uma finalidade específica vá estar baseado no banco de dados em algo já testado, validado previamente. Para que não incorra de você, um leigo, um cara lá usar aquele dado. E outra coisa que me preocupou, que eu falei esses dias, é o seguinte, pô, o ChatGPT deu uma resposta para um problema técnico e deu como se fosse uma verdade. A rede deu certo e ainda pôs uma observação embaixo. Isso é um trabalho de responsabilidade técnica, válida e com um profissional qualificado. Sim. Pô, em algum momento tem que ter ou uma regulação ou uma percepção de quem fez o aplicativo desse cuidado, né? Isso preocupa um pouco, porque a gente fez podcast sobre geração Z. E o que eu percebi daquele podcast é muito isso, assim, com o imediatismo, né? Valida uma ideia errada. Então, vamos dizer que você seja um profissional do futuro aí, daqui 10 anos. O que você jogar no IA, se achar que tá certo, você vai aplicar coisas erradas, né? Se você não tiver experiência. Tem um senso crítico para ver se tá certo ou se tá errado. Tem que ter Isso é muito perigoso. Muito trabalho perigoso. de responsabilidade tem que ter um profissional qualificado atrás, se responsabilizando por uso daquilo. Essa é a minha percepção. E que acho que tem que ser divulgado isso, inclusive, né? Para que não abra margem para isso, para alguém interpretar que ali deu a resposta correta. Não é assim. Ou mesmo trabalhos acadêmicos, hoje em dia, né? Minha irmã é professora, ela também... tipo assim, que ela fala para mim que as respostas dos alunos hoje vêm tudo de ChatGPT. Preocupa um pouco, assim, sabe? Porque eles não estão aprendendo de fato. Não tá usando a cabeça para escrever, para entender o que tá acontecendo, para responder o que a turma pergunta numa prova. E aí, olha só, Rodrigo, quando ela pergunta assim de volta pro aluno, como que você chegou, como que você analisa essa resposta? Geralmente não vem nada. A pessoa trava. Porque ela não consegue fazer análise do que Cara, ela... não sei se vocês concordam, não sei se todos fizeram engenharia. Você fez ambiental, você fez o quê? Civil. Civil também, eu também civil. Cara, a dificuldade que nos confere... Eu tava falando pra minha filha de 11 anos esse dia, né? A dificuldade, ela tava reclamando de uns exercícios que a professora passou de ciências que eram muito complexos. Eu falei, filha, que ela nunca ia usar aquilo. Eu falei, filha, mas a dificuldade que é criada para você resolver tá exercitando o teu cérebro. O amadurecimento do conhecimento. E engenharia, por que muitos engenheiros são conhecidos pela sua capacidade de, né, tanto gerencial quanto de rapidez de raciocínio e tal? Porque a gente é treinado isso desde lá atrás, né? A musculatura cerebral é o que é criado, não é que vai usar, já tá usando para desenvolver o cérebro. É perfeita a resposta, é verdade, é isso mesmo. Às vezes, sei lá, no meu caso lá, a termodinâmica que a gente aprendia lá, que era a matéria mais difícil do meu curso, nunca usei, só que era tão complexo e você conseguir entender aquilo, hoje certeza que me ajuda a fazer esses vários projetos que a gente tem feito. Que é um amadurecimento do teu conhecimento, do teu pensamento, a maneira de pensar. Sabe, uma vez eu vi uma analogia muito bom. Talvez sirva para IA também. É um professor de educação física. Ele falou assim, olha, eu passo para os meus alunos polichinelo. E os caras fazem para mim 300 polichinelos por dia. Aí, se algum aluno perguntar para mim, cara, professor, mas eu não tenho um campeonato de polichinelo. Não tem. Mas o polichinelo serve de base para o cara fazer qualquer outra coisa. Porque ele movimenta tantos músculos corporais e a carga... o cardiovascular aumenta tanto que ele pode fazer o que ele quiser. Então o cálculo e a matemática e a lógica serve da mesma forma. Ele vai estar preparado para o que vier. Nesse estudo da Microsoft, eles colocaram lá as 40 profissões mais afetadas. Daí falei algumas aí, professor, tal, editor de texto, tal. Nas menos afetadas das engenharias tinha engenharia naval, porque é algo específico e, né? Clima também. Como que você vai substituir aquilo? E tinha atividades por incrível que pareça, que pode acontecer uma valorização das atividades mais artesanais. Tipo carpinteiro, menos gente fazendo, e é insubstituível esse trabalho por parte da inteligência. Fazer uma obra, quem vai construir uma obra? Você pode automatizar processos, mas que a inteligência artificial, essas de linguagem e tal, não tem quase grandes efeitos nisso, a não ser otimizar alguns processos, né? Verdade mesmo. O trabalho manual efetivo de construir algo, de fazer algo, ele pode ser substituído por máquinas,
mas é um trabalho mais complexo. Ou obras de arte, trabalhos artísticos, de entretenimento, esportes e tal, são áreas menos afetadas. E essas coisas artesanais, conforme vai ficando mais escasso, né? Porque tem menos. Hoje em dia, carpinteiro, Pois é difícil de você achar um cara que seja bom e tal. Esse cara, se tiver um cara bom, ele é valorizado muito. Ele vai valorizar muito mais o serviço dele, né? Se for pensar. E tem o outro lado da moeda. Eu acho que eu mencionei isso num outro episódio, mas teve uma palestra que eu vi esse ano. O cara tava falando que ele teve um pequeno atraso de voo, ou mudou o dia do voo dele, e a companhia aérea, ele entrou em contato via WhatsApp. Do nada chega uma mensagem: para você falar com o humano, pague a taxa de tal. Caramba, sério. Ou seja, você vai ter que pagar para falar com o ser humano. E a gente vê por esses E você vai fazer o quê? Por esses bots como é um atendimento frio e às vezes não te resolve, você fica ali travado, né? Então, quem te oferecer um serviço diferenciado é aquilo, a diferenciação. Tem algumas coisas que a gente tem usado, assim, na nossa área que estão mudando rapidamente. Cara, antigamente, quando eu entrei no escritório lá, que é o escritório da minha família, de projetos, né? Então, por exemplo, um projeto estrutural, você recebia... Na época que eu entrei, 20 e poucos anos atrás, você recebia impresso, por exemplo, arquitetura. Né? Aí você colocava um papel vegetal em cima, lançava a estrutura à mão, ia pondo pavimento por pavimento. Opa, daí interferiu num lugar lá no pavimento, voltava e tal. Daí você tinha várias soluções, pavimento por pavimento. Aí você numerava, cara, o tramo de cada viga. 1, 2, 3, 4. Daí eu numerava os tramos dos pilares, rodava isso. No primeiro momento era na mão, depois tinha um softwarezinho em DOS. Então, para cada tramo, viga V1, tramo 1, condição de engastamento, vão, tudo manualmente. Daí te dava a resposta, embutia nos pilares, ia, depois calculava na mão o diagrama, decalava o diagrama, fazia as armaduras. Depois veio a automatização dos softwares gráficos, né? Você põe o pilar, põe a viga, graficamente resolve aquela situação, não mais por texto. E hoje você tem uma maior integração do cálculo com o desenho. Antes você calculava num software, outra pessoa desenhava e tal. Você tem hoje uma solução gráfica razoável. E além disso, os modelos BIM, que têm sido utilizados para compatibilização entre projetos e atualizados simultaneamente. Então, em grandes projetos, a gente tem trabalhado assim. O que a gente imputa, aquilo fica registrado em forma de relatório e é trabalhado simultaneamente com outras disciplinas. E, mais do que isso, está começando agora, a gente... Aqui no Brasil, na nossa situação, grandes obras, há sensores, né? Então, por internet das coisas, tal, são sensores instalados na obra que retroalimentam o teu modelo BIM para acompanhamento. Então, você tem o teu modelo digital e tem tua realidade em campo. O sensor identifica como que tá as etapas de obra, identifica qual o impacto em cronograma, onde que está apertado, te dá um input de onde que está o caminho crítico, qual a frente que você tem a afetar, onde que a mão de obra está indo com uma velocidade menor ou maior do que a prevista, etc. Então, essa integração campo com o digital. Tudo isso está relacionado também com essa... com essa inteligência artificial, a velocidade, a automatização de processos, né? Verdade. E esse negócio de gêmeo digital, que é o nome dessa tecnologia, né? Gêmeo digital. Você trazer algo que é real e transformar isso no virtual, né? Exatamente. Isso aí tá sendo tão legal. A gente fez lá o Ideaton e tinha algumas ideias que eram justamente assim. Por exemplo, você colocar a câmera em caminhões de lixo. Essa câmera vai filmar a cidade inteira. Só que ela não vai só filmar, ela vai escanear e a IA vai fazer os quadradinhos no que você orientar ela, né? Então, se ela vê, por exemplo, um buraco na via, ela vai fazer um quadrado e vai marcar no mapa. Se ela vê lá um muro quebradão, assim, ela vai pegar... E daí você vai conseguir ver, vamos dizer assim, a depreciação da via ao longo dela toda, classificando, né? Perfeito. Isso é o gêmeo digital da cidade, é tecnologia, cara. Exatamente. É futuro isso aí. Curitiba tem hoje disponível, foi desenvolvido pelo pessoal... Não sei se foi do IPUC, mas enfim, foi desenvolvido pelo pessoal aí do setor público. Existe hoje uma ferramenta disponível na internet com toda a cidade digitalizada. Você entra nela, você clica em cima de um terreno, você consegue obter quais são as guias amarelas, os dados daquele terreno, você consegue simular, você quer pôr um prédio ali dentro, então, naquele terreno. Isso é legal demais, hein? Então, hoje já está disponível aqui para a cidade, foi investido aí um determinado valor um tempo atrás e esses dias foi mostrado e eu cheguei a operacionalizar a ferramenta. Então, você vê que as coisas estão evoluindo também nisso, né? Eu acho que a IA, ela
segue o melhor caminho, na minha visão, é esse caminho de te trazer dados de uma maneira muito mais rápida, o que é ótimo, para você tomar uma decisão bem mais assertiva. Imagine você, uma pessoa que está pensando em construir um prédio comercial, aí tem um terreno vazio lá, e empiricamente ela vai falar, vai dar bom ou não vai dar esse investimento, né? E aí ela vai e constrói. E vamos dizer que seja péssimo a localização. Ou que ela deixou de, sei lá, deixou de lembrar de algum dado. Ou, é perto de um presídio, não vai dar certo, por exemplo. Sei lá, alguma coisa assim, né? Então, com a IAS, imagine com essa ferramenta, você já coloca, ela já sabe, ela acerta. A gente tem investimentos também, lá tem uma empresa nossa que investe no setor imobiliário. E não existe nenhum empreendimento que a gente lance sem fazer a pesquisa, e hoje é ridículo. Assim, você pega a região, ó, me calcule num raio de tanto, quantos prédios tem, qual a demanda reprimida. Você consegue obter esses dados de maneira com velocidade. Tem ferramentas hoje. A inteligência artificial ela consegue fazer uma coisa que o ser humano tem um limite, né? Que é sinal de várias interações. Então, você comparar 2 dados é fácil. Aí você comparar 3 já começa a ficar um pouco mais complicado. Se você comparar 5 questões para poder falar, para tomar uma decisão, começa a ficar muito complexo para a mente humana. Mas para um computador, não. Ele consegue cruzar isso aí muito mais rapidamente. E um pouco no setor mais teórico, né? Que sempre vai ter um público aqui que também é interessado nisso, né? Você tem, por exemplo, cara, eu sempre raciocinei isso, né? Quando comecei a estudar. Você pega uma estrutura, um galpão, por exemplo. Você vai lá, tem as ações. Vento, permanente, sobrecarga, ponte rolante, por exemplo. Para qualquer galpão que você faça, você vai ter aqueles coeficientes de ponderação, né? Então, o coeficiente de majoração de carga, redução do material. Agora, você não concorda comigo que se eu tiver esse mesmo galpão com uma ponte rolante que opere 100 mil vezes por dia, ele vai ser diferente de um que opera uma vez a cada mês? E você não calcula as duas estruturas e obtém o mesmo resultado para ambos? Por que você tem tantas simplificações normativas? Para possibilitar a velocidade e a capacidade tua, com ferramentas até então disponíveis, de uma resposta para o teu cliente minimamente no tempo. Conforme você for tendo processadores de dados enormes, gigantescos, disponíveis, você vai poder a complexidade de analisar um grupo de dados e inclusive oferecer economia para o teu cliente. Solo. Né? O solo você pega 2 ou 3 sondagens como uma amostra, adota um coeficiente lá. Ora, se eu conseguir processar diante daquela região, por exemplo, começar a coletar dados de comportamento, resultados de prova de carga, conseguir parametrizar isso e conseguir reduzir eventualmente os coeficientes de segurança para a minha realidade, visto que eles estão baseados numa coisa muito mais ampla, vai ser fantástico. O vento, toda a nossa engenharia está baseada na maior rajada incidente durante 3 segundos a cada 50 anos, com uma probabilidade de ocorrência de 63% naquele lugar a 10 metros de altura. Pô, se eu conseguir processar os dados reais daquilo, baseado em estações meteorológicas, e conseguir parametrizar mais dados para a minha realidade em específica, eu vou oferecer muitas vezes uma economia para o meu cliente, para uma realidade mais específica e não generalista, né? Então acho que esse é um benefício que vai vir no futuro. Esse dia eu tava fazendo uma comparação meio assim, na zoeira na minha mente. A gente joga um jogo lá em casa que é o Cities Skylines, onde você consegue ir implantando uma cidade, vai implantando as ruas, vai crescendo. Também joga assim. Você joga? É jogo de dinheiro esse jogo. Aí, o que acontece? Cara, é quase, na minha visão, a IA, uma gamificação da vida. Porque quando você tá jogando o joguinho lá, tem uns quadradinhos, e aí você vai mexendo o mouse e você vai implantar um prédio num lugar. O quadradinho, a hora que você coloca o mouse em cima, ou fica vermelho ou fica verde. Ou seja, se esse vermelho é um alerta de que você não pode construir aquele edifício que você estava planejando ali. Porque ele dá vários parâmetros embaixo, tem população demográfica e tal, né? Então é quase que como se a gente estivesse fazendo isso na vida real. E o jogo tá correto, porque se você colocar aquele prédio ali, vai dar errado no jogo, você vai perder o jogo. Sim. Né? E na vida real, se você colocasse o mesmo prédio no mesmo lugar, você ia perder também. Você perde dinheiro. Ou por desastre ecológico, né? Aliás, não é uma... É só um pensamento, né? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Se as pessoas soubessem no jogo da vida real que aquelas áreas alagariam, ou que teriam um risco de alagamento, ou que em alguma previsão futura aquilo ali iria inundar em algum dia, ninguém construiria naquelas áreas. Não é verdade? Então, se a gente conseguisse gamificar a vida com IA dessa forma, que eu acho que no futuro vai ser muito melhor para todo mundo.
Eu não sei, né, cara, nessa área ambiental e que envolve engenharia, envolve desastre, né, também tem muitos benefícios, né, com essa evolução tecnológica, né, porque quando você constrói uma grande obra, uma barragem, por exemplo, hoje é obrigatório você ter um monitoramento. Então, você instala sensores, instrumentos, isso é enviado para um escritório que é o responsável pela análise daqueles resultados, que vai te dar a probabilidade daquilo e dar um alerta para não ocorrer, como ocorreu com Mariana lá, por exemplo, né, na barragem. Mesma coisa taludes, que estão próximos a rodovias. Alguns são monitorados e podem, em função da incidência de chuva, emitir alertas de risco de deslizamento. Você imagina com a automatização da análise dos dados provenientes dos instrumentos, né? Então, tudo isso vai vir com uma transformação da sociedade e para benefício da sociedade. Engenheiro analisa, cara, engenharia é detalhe e análise de muitos dados, né? Engenharia é detalhe e análise de muitos dados. A gente vai ter um benefício gigantesco com a inteligência artificial na análise de muitos dados. Também acho. Dados climáticos, por exemplo. E é uma coisa extremamente complexa. Como é que você vai fazer previsão climática? É só com muita análise de dados. E sem contar que quando fala em climas, aliás, praticamente grande parte dos estudos ambientais são sempre dados passados. A gente não consegue ter uma previsibilidade de futuro. É verdade. Mas já existem modelos matemáticos que conseguem prever alguma coisa. Por exemplo, risco de incêndio. Todo ano tem lá no Pantanal áreas e áreas incendiadas, né? Então, e aí essa massa de dados, a análise dessa massa de dados pode ficar mais complexa porque você tem uma capacidade computacional hoje que analisa muito mais iterações. Você pode colocar mais variáveis nesse negócio, né? Às vezes você tá olhando só, sei lá, vento e temperatura. Você vai botar aqui vento, temperatura, pressão. Começa a colocar várias questões para poder cruzar e falar assim, tá, tem que ficar esse cenário nesse aqui para acontecer uma chuva de tal tipo. Então o cara você consegue chegar num ponto muito mais assertivo ali para até prever futuramente alguma coisa, né? Você sabe que um dos precursores da inteligência artificial foi um cara chamado Alan Turing, né? E tem até um filme muito bom lá do cara, eu não vou lembrar o nome, agora depois tem pesquisa na internet, mas o Alan Turing tem um filme que acho que chegou a ganhar Oscar, ou concorreu ao Oscar, a história desse cara, porque ele teve uma participação na guerra, inclusive e tal. Mas enfim. Eu sei qual que é. A teoria de tudo. Acho que não é a teoria de tudo. Não é. Isso é do Stephen Hawking. Bom, do Alan Turing. Acho que é Enigma. Bom, enfim, depois nós vamos achar. Mas é o Alan Turing. Depois você pesquisa aí. Eu lembrei agora dele. E o cara foi um dos precursores, daí perguntaram pra ele assim, pô, esse negócio da aprendizado de máquina, inteligência artificial. Quando que você efetivamente, o cara escreveu vários artigos, quando que efetivamente você vai ter a percepção de que a máquina adquiriu uma inteligência e aprende sozinha? Qual que é o parâmetro? Será que a gente já chegou nesse ponto ou não? Aí ele mesmo deu a resposta. Não, vai chegar nesse ponto quando é o seguinte, a gente tá aqui numa sala como essa, põe o Murilo e o Leonardo do outro lado da cortina, eu e o Marcos aqui, e eu e o Marcos fazemos perguntas e a máquina no outro lugar. Fazemos perguntas, vocês dois respondem, você responde lá e a máquina responde a mesma pergunta. Quando eu e ele não conseguirmos mais diferenciar em X perguntas, se a resposta veio da máquina ou do ser humano, numa média do X perguntas, e trocando as pessoas, significa que a máquina está com um pensamento, que ela está com uma inteligência artificial. Fizeram esses testes em universidades recentemente e o ChatGPT na versão 4 já estava perto disso. Perto, né? Fizeram múltiplos com uns 900 e poucas pessoas e a maior parte das respostas já não confundia quem era a máquina e quem era o ser humano. O filme é o Jogo da Imitação, de 2014. Marcos, E eu adquiri o ChatGPT 4, versão paga lá, justamente pelo aplicação de conversa. Que eu fui conversando com ele como se ele fosse um... tutor. Ou até que eu chamo de um colaborador da minha empresa. Que eu vou conversando e falo, faz isso, faz aquilo, ou me dá a resposta disso. E, cara, várias decisões já tomei baseado nas respostas que ele me deu. Aquele cara da NVIDIA lá, a NVIDIA acho que hoje é a maior empresa do mundo, ou entre as 3 maiores do mundo, né? Que vende também chip e tal. E aquele cara que acho que ele é fantástico, o cara é um gênio, né? Óbvio, ao nível que ele chegou. Ele comentou o seguinte, ele tá muito ligado com a inteligência artificial, ele comentou o seguinte, eu ando com um tutor
Eu recomendo que todo mundo tenha um tutor. Você falando me lembrou disso. Um tutor no bolso de inteligência artificial. Daí ele recomendou o uso, e eu baixei esses tempos e estou usando, que é o Perplexity, que é em relação ao ChatGPT, cara, ele pesquisa mais na internet, então é mais rápido para notícias, coisas mais atuais. O ChatGPT vai mais profundo, aquelas respostas mais... É mais para um tutor pro teu dia. Pô, você tá com uma dúvida no negócio, você manda um áudio ali, ele dá a resposta na hora ali. É legal de usar. Cara, assim, parece um assessor teu, permanente, assim. Eu já fiz, eu construo cabanas para locação. Eu já fiz projeto prévio de solar off-grid com o ChatGPT. Eu fiz análise de aquecedores de gás comparativos um com o outro. Com o ChatGPT? Com o ChatGPT. Qual que consome mais, qual que consome menos, qual que é melhor para a região tal, qual que é pior. E ele foi me dando as respostas. Para dar uma dica ali para tua audiência, nesse troço de painel solar tem uma ferramenta que é Shadow Map. Já usou? Já usei. Shadow Map. É legal. Você põe no mapa, clica em cima, nesse ponto aqui do meu prédio aqui, qual que é a incidência solar por ano, por mês, no horário, e ele te dá, daí você pode tirar o parâmetro para instalação Inclusive, solar. Eu já vi gente fazendo venda de imóvel assim. Coloca o Shadow Map lá, aí para encantar as pessoas, né? Até para dizer como é. Ele gira, olha, vamos simular aqui no verão, como vai ser seu apartamento. Ele dá uma girada lá no... Faz a sombra, às 10 da manhã, o sol tá aqui, ó. Né? Enfim, muito legal. Mas é isso, tem que usar. Ferramenta é pra gente usar. Cara, ferramenta é pra gente usar pra vender, é pra gente usar pra trabalhar com mais eficiência, gastar menos o cérebro. Hoje, cara, depois que a gente começa a usar IA todo dia... Eu nem me dou o trabalho de ficar pensando mais em coisas tão complexas. Tipo aluno, cara, eu falo, Chad, me ajuda aqui, ó. Tal. Aí ele me dá a resposta e fala, faz sentido. Aí a análise criteriosa é minha, né? Se eu não tivesse os critérios, talvez eu aceitaria todas as respostas. Que é a importância de você ter a base de um curso de engenharia para a pergunta que você está fazendo de engenharia para ele. E até mais, assim, é importante nós, como profissionais, sabermos que a experiência é nossa, cara. Experiência de vida, de tudo que eu acertei e já errei, que eu defino o que é bom e o que não é pra mim. Né? As variáveis são muitas, né, cara? Você vai fazer uma obra, falando na área de construção civil. Qual que é a capacidade do ChatGPT de interpretar que você vai fazer lá no Maranhão e que não tem exatamente aquele tipo de estaca que seria o ideal para aquele terreno, tem a dificuldade de acesso, que a solução que você vai ter que adotar tem que usar menos mão de obra, talvez ser mais pré-moldada, quer dizer... demanda um conhecimento prévio. Como você perguntar do nada algo para ele vai interpretar todas as questões, não dá, né? A inteligência artificial não tem empatia, a inteligência artificial não tem esse relacionamento humano, essas soft skills, né, que a gente fala que são fundamentais para a profissão, né? Então, acho que é isso aí. E a outra coisa que está muito em voga é essa discussão que também por conta disso, né, tá havendo uma perda de interesse pelas engenharias mais tradicionais, né? Até o presidente do Confea, o Vinícius falou esses dias, publicou lá no Valor Econômico sobre isso, né, um artigo, e é preocupante, né? Você tem hoje metade do número de pessoas estudando engenharia civil do que tinha em 2015. Metade hoje no Brasil. Realmente, sobrando vaga. Tá sobrando vaga, tá faltando mão de obra. Eu não sei se esse desinteresse também não tem relação com essa suposta facilidade de você obter respostas com o que tem de novo. Com certeza. Não, com certeza. Isso que o mercado da construção civil está aquecido, né? Continua aquecido. Mesmo com juros altos, é um mercado bem aquecido. O ano passado subiu o PIB da construção, foi mais do dobro do PIB do país, né? O PIB da construção continua sendo... Assim, poderia ser muito mais, né? É porque a construção civil está acomodada num tradicionalismo de uso de mão de obra e culturas de 500 anos atrás, do desenvolvimento do Brasil. E as universidades vão ter que se adaptar, porque, assim, tem boas universidades, mas tem umas que já estavam defasadas e vão ficando cada vez mais com relação a isso, né? Você vai ter que incorporar isso, como usar isso que a gente está discutindo aqui lá dentro da universidade, né? Como usar essa informação, quando usar, quando não usar, né? Ainda mais assim, quanto tempo tem IA, que é essa interativa? Nossa, quantos anos tem? Poucos anos. No máximo. 2? Mais difundido entre o público não tem 2 anos. Aí você pensa assim, hoje um ser humano, tem 10 anos, daqui 8 anos ele vai entrar na faculdade, só que ele já vai ter vivido a vida dele inteligente já com IA, né? Sim. Como que ele vai chegar daqui 8 anos na universidade? Porque o ensino da engenharia é igual hoje do que era
Sim. nos anos 80, né? A única coisa que mudou foram as ferramentas. AutoCAD, SketchUp, essas coisas, né? Mas as matérias base, se for ver, é a mesma, mesma coisa. Né? Eu sei que tá mudando, tá, gente? Mas você viu que a gente gravou com o Rafael, ele falando de EDO. que ele fez lá e a gente fez também. Teve matéria de EDO na sua? Então, todas essas matérias de EDO, base, cálculo. Até cálculo 3, diferencial, integral, EDO, cálculo numérico. Totalmente diferente. Cara, sinceramente, o ensino da engenharia, de todas as engenharias, eu vejo que vai cair cada vez mais, vai continuar caindo em queda livre. Não vejo ainda uma forma disso aí se reverter. Por causa de ferramentas como IA, por causa de ferramentas como Instagram, TikTok, que alucinam, né, que criam uma ilusão na cabeça do jovem também. Porque o ensino realmente vai ficar defasado. E o curso é difícil, né? O curso é difícil. Até o menino lá da geração Z falou que o que eles conversam entre si no ensino médio é que em engenharia os caras viram Uber. Tem essa piadinha. Só que em vez de você pegar um engenheiro, um cara tá um cargo legal, tá ganhando bem, não. Ele sempre vai ficar olhando pra quem, sei lá, escolheu fazer outra coisa da vida. Mas isso é o que a gente fala bastante. A gente tem que divulgar quem que dá certo. Porque nas redes sociais o cara vai enfatizar quem? O cara que virou Uber. Beleza. Acontece. Tá ok. Mas, pô, tanto de engenheiro que tem fazendo coisas assim, tipo, fazendo grandes obras, fazendo grandes projetos, resolvendo questões que assim, muito super complexas. E às vezes a gente deixa quieto. Cara, dos 100 maiores CEOs, que eu não sei se foi Harvard publicou, os 100 maiores CEOs do mundo, 34% são engenheiros. Então. No valor econômico, esses dias eu vi, premiaram, acho que 40 e poucas pessoas, executivos. 23, mais de 50% eram engenheiros. Então, assim, a engenharia da base, vamos divulgar essas histórias. Quem está dando certo na construção, nas outras áreas, né? Eu acho que a gente está tendo uma escassez de mão de obra já evidente, não só no canteiro, como por parte de ensino superior mesmo, e vai piorar. Porque está formando pouco proporcionalmente a população e formando mal ainda. Então, quem chega com vontade no mercado vai acabar se dando bem. No meu entendimento, no futuro, é uma profissão que vai ter poucas pessoas atuando e quem for bom vai ganhar, obviamente, pela lei de oferta e procura, vai acabar ganhando um salário alto. É a minha percepção. E assim, o mercado da engenharia é difícil. Ele é pesado no sentido de... Cíclico. Não, cíclico e de ser até um pouco desumanizado, assim. Um pouco não, né? Bem desumanizado. De não valorizar o ser humano por trás das coisas. Em todos os aspectos. Tanto o engenheiro, quanto os administradores, quanto mão de obra, não é? Essa é a realidade. Aí quando chega uma geração nova, você vê como é algo geracional mesmo, não é algo localizado. Essa geração nova, ela não aguenta como a gente aguenta as coisas, as dificuldades. Porque eles têm um desapego muito grande. Então, a primeira dificuldade que aparece vou embora, então vou fazer outra coisa, não é assim? Então, como que a gente vai resgatar a engenharia ou interesse com essa galera? A engenharia, na minha visão, as organizações de engenharia precisarão se... Eu concordo contigo, cara. Isso. Por tudo que eu tenho visto e lido, assim, então houve uma mudança de comportamento, né? Antigamente você via aqueles engenheiros ou pessoas quaisquer se formavam, entravam numa empresa e ficavam a vida inteira fazendo algo, tal, até, né, se aposentavam, tal. Daí a nossa geração já mudou um pouco e a nova é mais fluida ainda, né? Assim, os caras ele prioriza a questão da qualidade de vida, outras coisas que não... Ainda que isso seja generalista e sempre é perigoso generalizar, né? Mas é isso. E como atrair e manter uma pessoa numa profissão difícil, sazonal. Infelizmente, o nosso país não é um país que, né, você vai numa curva ascendente, né? Você vem, daqui a pouco muda tudo por uma decisão política qualquer, maluca lá, e muda tudo no teu setor, né? Como aconteceu recentemente no negócio das tarifas, teve setores que vão ser enormemente impactados e era um fator totalmente imprevisto. E aqui não é a discussão de discutir quem
Mas assim, e fica Isso nessa só guerra política. aconteceu, né? E ficam discutindo lá, eu sou não sei quem, eu sou favorável a não sei quem. Cara, não interessa. Discute qual que é o fato. O fato é péssimo pro país, vai lá e negocia pra tentar melhorar. Acabou. Parece torcida organizada. Torcida organizada. Enquanto a gente não tiver pessoas pensando racionalmente, fica complicado. Mas é uma terceirização da própria vida, no caso, né? Qualquer paixão dessa, seja de futebol, seja... Você está terceirizando, ó, eu resolvo meus problemas torcendo pro time lá e eu continuo aqui, né? Porque a IA, na minha visão, né? Que vai... Vamos traçar esse cenário. Então, o desinteresse na engenharia cai, a quantidade efetiva de engenheiros profissionais no mercado que se formam daqui para o futuro fica escasso, ou seja, quem está aí no mercado, se é escasso, gera mais valor. Então, aquelas pessoas que querem continuar no mercado de engenharia e que usam as ferramentas, a IA tal, para se aprimorar, cara, essas pessoas vão, despontar pra caramba. E vai precisar mais, né? Porque você tem menos engenheiros. Porque quando você tem também um monte de mão de obra, é a mesma coisa quando a gente fala de... Eu trabalho com obra. Você tinha um monte de mão de obra. Você tinha muita inovação, tecnologia, o pessoal investia muito nisso? Não investia. Por quê? Porque você botava uma plaquinha na obra, aparecia 50 pessoas para querer trabalhar. Beleza. Hoje em dia você pode buscar o cara que você não consegue gente. Então, assim, aí o pessoal hoje já... Não, tem que botar a máquina, tem que botar... Tem que fazer um pré-moldado, tem que começar a industrializar mais meu processo. Por quê? Porque é por falta de opção mesmo. E a gente, na parte de engenheiro, tem menos engenheiro. Eu vou precisar de uma inteligência artificial. Porque eu não vou ter um monte de engenheiro. Eu vou ter que meio que... Cara, a nossa construção, culturalmente, ela sempre foi fortemente baseada no uso da mão de obra. Por dois fatores. O cultural, mas assim, era barato... Isso. E é mais fácil estar ali disponível. À medida que você tem menos mão de obra e ela é mais cara, naturalmente que equilibra com a questão dos materiais, você vai partir para processos mais industrializados, automação, etc., por questão econômica. Porque você vai ter que, vamos dizer, cumprir o mesmo prazo. Para você conseguir cumprir o mesmo prazo com menos gente, você vai ter que automatizar coisas, né? Você vai ter que industrializar, mecanizar, vai ter que... Não é que eu tô substituindo. O pessoal às vezes fala, não, vai substituir a pessoa. Não, você vai precisar substituir, porque não tem a pessoa. Você não tem mais gente para poder fazer esse serviço. Você vai ter até mesmo alguém para operar aquela máquina. Sim, às vezes tem que capacitar às vezes uma pessoa. Não existe fator mais motivador para um ser humano do que a hora que apertou no bolso, vai automatizar, vai mudar tudo. Vai tudo, não tem jeito. Para você... Toda empresa tem que ter os seus entregáveis, né? Para a pessoa conseguir entregar no futuro, vai ter que usar IA, vai ter que automatizar o processo inteiro, né? E outra coisa, quem está fazendo isso, eu tenho feito muito isso, sabe? Eu tenho conseguido entregar muito mais do que eu entregava antes. Você usa menos do teu tempo para fazer as tarefas repetitivas. Porque tem tarefas que são mecânicas, né? Sim. Você vai falar assim, eu preciso fazer um... Diário de obra. Diário de obra. Ou preciso fazer um formulário, formulário de entrega de uma obra, por exemplo. Isso aí você não precisa ficar escrevendo parágrafo por parágrafo. Claro. Você pede para ele escrever para você, depois você ajusta. A planilha. Pega modelos teus já e joga ali. Então, assim, é para isso. Para você tirar esse negócio, fazer esse trabalho mais braçal, vai ter que tirar disso e faz no IA. Usa a IA para essas atividades. Com o tempo a gente vai conseguindo, vai evoluindo, vai conseguir para outras atividades também, né? Perfeito. Sempre que eu vou em palestras e eu critico muito isso, das pessoas falando de IA de uma maneira inacessível. Já reparou, Rodrigo? O cara fala assim, não, porque a IA vai transformar o mundo, que, nossa, vai ser incrível, porque lá na Europa, não sei o quê. Então, eu, cara, gosto muito de pensar como que você traz isso para realidade, para você agora, seu dia a dia, né? Como que você traz IA aqui, nesse momento? Esse é o pensamento que a gente tem que fazer, não é o pensamento da tendência, porque a tendência é o comodismo. A pessoa se acomoda. Então no futuro só vai ter robô trabalhando, não vai ter mais mão de obra. Então não tenho o que fazer, então vou ficar aqui na minha. Vou ser substituído. Aí entra no vitimismo. Então não vou me esforçar mais. Não é assim?
É isso aí. A IA a gente, cara, tem usado, por exemplo, antigamente eu precisava, para processos internos, gerar uns aplicativozinhos. Hoje você, com a IA, ela escreve, como eu falei, 400 linhas de código em 2 minutos. Quer dizer, então você consegue criar aplicativos para a tua empresa. Então as pessoas que estão hoje trabalhando, né, em qualquer área, tem que começar a se inteirar nisso aí. Não é difícil de usar. Começa usando com uma aplicação mais básica, como um assessor para algumas perguntas, alguma coisa. E depois você vai vendo que tem outras funcionalidades, né? E tem, cara, várias plataformas. Já usei várias, né? Aquela Gemini do Google. Essa Manus, que eu acho interessante, sou fã dessa Manus chinesa. O DeepSeek, que é chinesa. O ChatGPT, que é mais conhecida, né? Tem outras de gráfico também, porque com o nosso canal lá, o Eu Quadrado que você falou, eu tenho necessidade de gerar muito gráfico. E antigamente você contratava um cara que gerava o gráfico e tal. Hoje você digita um prompt, assim, ó, me gere uma imagem com tal que ele gera a imagem que você quiser, né? Impressionante, assim. E até vídeo, né? Cara, e um exemplo muito legal de uma pessoa que eu conheci, não vou dar o contexto porque, na verdade, eu não poderia falar que é uma coisa que foi contada durante uma dinâmica, mas conheço um menino, 19 anos. O pai dele é contador, e aí ele, sabiamente, né? Ele um dia, né, falou, cara, eu gostaria de resolver algum problema do meu pai, que é contador. E aí ele foi perguntando pro pai dele, pai, me fala quais são, no 19 anos, quais são os seus problemas que você tem aí de contabilidade? E ele tá fazendo engenharia da computação. E aí o pai dele foi falando assim, né? Aí ele pegou aquilo e falou, pai, quer ver um negócio? Aí ele colocou lá na IA, né? E fez uma programação e criou um app pro pai dele que resolve os problemas do pai dele em um dia. Isso. E fez uma página na web e criou lá contabilidade, não sei o quê. Cara, você acredita que ele vendeu isso por 400 mil reais? Ô, louco! 19 anos. Assim... Cara, isso é um uso inteligente. Esse menino, você acha que ele tá preocupado em perder o emprego dele? Pois é. E inocentemente, cara, ele fez um negócio incrível. Resolveu um problema específico e automatizou o processo. Agora, programador também é outra profissão, né? Que vai... Você acabou de dar um exemplo. Antes de contratar um cara por uma fortuna para desenvolver um app. E olha como esse menino foi inteligente. Ele não é um programador? Ele é. E ele tá lutando contra um movimento de IA? Não tá. Ele tá usando a ferramenta a seu favor. Só que aí você vai estimular o programador a não ser só um cara que sabe a linguagem de programação. Ele tem que pensar na solução do negócio. Tem que pensar na resolver um problema. Porque quando eu trabalhava com startup, pessoal de tecnologia, o problema os caras às vezes conhecem muito da linguagem lá, tal, que você tá para desenvolver. Mas quando ele pega o problema real para poder passar isso para programação, não encaixa. E outro, cara. Começa a dar conflito na solução. E aí, o que vai exigir do cara? Você não precisa saber, como é que eu tenho que escrever cada linha de código. Você precisa saber entender o problema que você está querendo resolver para poder fazer a solução para isso aí. É outro negócio. É muito mais funcional o negócio. Desses ideatons que o Marcos faz e a gente faz aqui, quantas vezes, né, Marcos, a gente se depara com pessoas, programadores que estão começando, que tem tudo, cara. Eles sabem todas as ferramentas. Ele faz um site lá, como eu disse, em um dia. Só que ele não tem a criatividade e a inteligência... empatia de entender a dor, o problema. De fazer algo que funcione para alguém. Então ele fica travado sem saber o que fazer. Olha só que... Todos esses grandes empresários, se você ouvir eles, assim, né, quando estão participando de um podcast como eles, e perguntam, qual que é dê uma dica pro jovem que tá começando e tal. Invariavelmente o cara diz, cara, pense num problema e solucione ele. Então, a vida profissional é isso. Você pensar num problema real do maior número de pessoas, um problema que tem um valor agregado muito grande e você resolver aquele problema, né? Que Steve Jobs falava, se você quer ficar milionário, resolva o problema que milhares de pessoas têm. Exatamente. Gente, estamos chegando aqui no final do podcast. Foi muito rapidão. Foi rápido. Muito bom esse podcast, eu gostei. E agradeço a presença aqui, Rodrigo. Vamos fazer o seguinte, aqui na descrição do podcast tá todos os links. Quer falar para nós também aqui, seus canais? Claro. Nós temos o Eu Quadrado, né, que é o canal lá no YouTube. É @E2 Engenharia e Empreendedorismo, para achar. Tem minha rede pessoal no Instagram, rodrigo.pascoal, com QU. E também no TikTok, @Enge Rodrigo Pascoal. Legal. Muito bem. É isso, senhores. É isso aí. É isso. Muito bom o papo, né?
Nossa, Marcos. bastante. Voou. Voou esse podcast, né? Então, gente, eu vejo vocês aqui num próximo episódio. Exatamente. É isso, Léo? É isso aí, obrigado Murilo, Léo, Ampéia, Marcos e o CREA. E ó, continuem aí, porque eu tenho assistido alguns, eu não consigo assistir todos que eles fazem, tem vários lá, mas vocês estão fazendo um serviço aí para a sociedade e para o nosso setor, Legal, principalmente. cara. Obrigado. Viu? Rapaz, mas só um último comentário. Eu fiquei impressionado com a amizade de vocês. O Léo Ok. te agradecer por você ter apresentado ele, cara. Rapaz. Quantos anos faz que vocês estão juntos? De parceria de projetos, De de podcast. amizade também? 6 anos de podcast. 6 anos de podcast. 6 anos já? De amizade é 2008. 8. 2008. Então, Isso aí 17 dá anos, Léo. 12 mais 5, 17 anos. 17 Caraca. Já tá quase batendo uns 20 aninhos já. Já Quase é uma geração, né? É quase uma geração. É isso mesmo. Cara, é verdade. Quando a gente tava na faculdade, a galera já tem 17 anos agora. Quando a então, gente entrou cara. na faculdade. Escuta, vamos tirar uma foto ali, daí a gente, É. hoje eu posto lá que a gente tava gravando, pode ser? Pode. Beleza. Se A gente, tira ó, uma foto, dá pra gente? Obrigado, eu vejo vocês no próximo podcast.